Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Rômulo, sou professor da Universidade Federal de Rondônia. Aqui é o canal Teoliteres, a gente fala sobre língua, comunicação, literatura, semiótica. E a pauta do vídeo de hoje, a partir dos estudos da análise do discurso, das questões semióticas, principalmente da semiótica francesa, nós vamos trabalhar um problema detectado, analisado, que é a negação discursiva, que vem a ser a negação discursiva. Depois da vinheta a gente já volta discutindo. Bem, o termo negação discursiva não é um termo basicamente acadêmico, mas na ausência de uma terminologia melhor, a gente chamaria de negação discursiva. O primeiro ponto que eu quero tratar, eu já iniciei um pouco dessa discussão nesse vídeo aqui a respeito de análise do discurso, opinião, ideologia, que está aqui, vou deixar o card. Mas eu quero me aprofundar nesse vídeo dando alguns exemplos dessa espécie de aniquilação, né? Ou uma espécie até de negacionismo discursivo. Então, o que vem a ser essa negação, né, para não falar negacionismo e também não cair no erro do que o vídeo está tentando combater. Vamos lá, vamos então para o primeiro entendimento. A noção de discursividade ela é muito importante, porque a discursividade, quando a gente pensa em discursividade enquanto enunciados de sentido, né, que trazem informações, que traz fatos, que traz um fluxo comunicativo e dialógico, né, entre dois autores, né, dois seres que têm papel na comunicação e que podem ser muito bem divergentes, o papel da discursividade é muito importante. Porque por mais que opiniões sejam totalmente contaminadas pela ideologia que você tem, então se eu pegar questões abortivas, armamentistas, políticas, econômicas, religiosas, elas já estão cravadas ou crivadas, contaminadas pelo seu conjunto de valores ideológicos, né? Você tem um conjunto de valores e, por meio dele, você tem uma bússola que te direciona aquilo que você acredita, aquilo que você leva a ferro e fogo, aquilo que você imprime a sua valorização, a sua crença. Então, a sua religiosidade, né, ela é o seu conjunto de valores ideológico e que ali as informações que vir ali você vai legitimar automaticamente, já estão legitimadas, né? Mas qual que é o problema? O problema é que quando você pega pontos divergentes e que tocam na questão ideológica mais sensível, por exemplo, questão do aborto, ou, por exemplo, questão do porte de arma, ou questão política, essas questões que estão aí na cesta, né, na cesta do dia, né, nas bancas de feira do dia, você vai ter um problema de capitulação do discursividade. E criar uma espécie de epílogo, ou criar uma espécie de sumário, simplesmente porque os seus valores substituem qualquer tipo de discursividade. Não importa o tamanho do discurso que é feito, ou da informação que é feita, ela simplesmente é inócua, porque a tua crença ideológica ela é muito, muito, muito maior do que qualquer tipo de argumentação. Até aí, sem problemas, né? Então você tem... É difícil você construir, é claro, a partir de uma discursividade rápida, por exemplo, dentro de uma comunicação, uma conversa, uma aula, até um curso superior inteiro, né? Ou uma oficina, qualquer situação de conhecimento também, é claro que a gente não pode aí determinar que seja crucial ali você mudar a ideologia de ninguém, não é isso não é isso que estamos falando aqui, né? Ideologia também tem uma questão biogenética, tem uma questão cultural muito forte que está arraigada dentro da soberania da nacionalidade, dentro da sua soberania genética, étnica e tudo mais. Isso é indiscutível. Mas a questão é que no confronto de discussões, de pontos divergentes e sensíveis, a discursividade ela é importante porque ela é simplesmente o trazer, né, linhas, fluxos de informação, de dados, que podem, se não argumentar e embater,
podem convergir e da tese e da antitese fluir uma síntese. E esse acordo, que é a própria essência da política, a essência da política, o termo básico da política é o consenso. É o consenso entre interesses, em diferentes demandas, né? O que é um conceito jurídico também. Então, só que quando você poda a discursividade na base, você já não discute, você automaticamente já exclui a possibilidade de discussão, você está produzindo o que a gente está chamando de negação discursiva, que é o negacionismo discursivo, até de fatos, de evidências de qualquer lado, de qualquer espectro, que seja político, o seu, ideológico, religioso, de qualquer espectro. O grande perigo que está por trás disso, o grande botão nuclear que está por trás disso, e que a chave já foi aberta e que o botão está exposto, é uma sociedade simplista, altamente manipulável, altamente coadunada simplesmente pelos valores ideológicos, o que é fruto, basicamente, de uma negação que começa devagar. Então a gente começa, se a gente vê o processo de hoje, rumo a uma barbárie, o processo civilizatório, a implosão do processo civilizatório que a gente está vivendo, da falta de empatia, ele começa econômico, né? Quando você substitui certas premissas econômicas por premissas muito mais individualistas, né? Essa ideia de sair do coletivo para o individual, então você começa já a negar. E isso é natural dentro da história, né? Desde a Segunda Guerra Mundial a gente tem aí pêndulos históricos de uma discursividade econômica que vai para o coletivo, para o individual, para a elite, para o social, e vai, isso é natural, é um pêndulo, né? Não estou dizendo que tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro, mas esse processo de negação e de aniquilação, então, das instituições, de um modo geral, e inclusive vai chegar à instituição linguística, vai chegar até a discussão, até a negação discursiva, que é o que tem acontecido. Então, primeiro a negação da própria política, né, que é natural, uma política desgastada, uma política esgarçada, né, já praticamente decomposta. Então, a ideia da política se deteriorando. A gente tem depois uma evolução para uma negação da própria imprensa, né? O questionar da imprensa, acho super natural, super válido, e esse questionar cada vez mais forte, essa crítica institucionalizada a isso. Depois a gente vai passando pelas próprias leis, questionamento das leis, o questionamento da norma, questionamento da conduta, questionamento de moral. Então, esse deteriorar das instituições, até hoje você está vendo uma deterioração da questão da religião, né, que sempre sofreu bastante embates e agora ela tem sofrido também. Ela ocupou um papel mais forte, agora ela está ocupando um papel de questionada. Esse questionar tudo, ele está chegando na própria discursividade, né, na própria noção de civilidade, na própria noção de humanidade. E quando ele chegar aí, que é o próprio exaurimento da educação, o exaurimento das formas de diálogo, do exaurimento das formas de conceito, das formas de conciliação, que é as formas de convívio social, que é as formas de civilidade e que deflagra na barbárie. Então, negar a discursividade é negar a possibilidade do consenso, é negar a possibilidade de correção de possíveis erros ideológicos que podem levar a humanidade à sua própria extinção. Então hoje a gente vive alguns alertas, né, amarelos, alguns sinais amarelos de que a humanidade caminha, ela pode ser motivada, catapultada a pensar como uma devastação da natureza, como um pensamento autodestrutivo da nossa própria humanidade, guerras, violência, né, e que está extrapolando os limites da civilidade e que, na verdade, quando a gente pensa nisso, é a própria negação da discursividade. Então, esse negacionismo discursivo que perpassa pela ciência, ele é daninho do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista linguístico, porque vai cerceando os enunciados, vai tornando uma espécie de afasia comunicacional e, por fim, a ausência dessa discursividade vai deixar aquele deserto amplo e fértil para ideologias muito mais capitulares e que, de repente, podem, por fim, né, meio que apocalipticamente aqui, a nossa própria humanidade, nossa própria espécie, o nosso próprio momento histórico. Como a ascensão disso aconteceu na própria Segunda Guerra Mundial, que é um pouco visível.
Ok? Então é isso que a gente está, é essa ideia de uma espécie de negação discursiva, um negacionismo discursivo. Ainda vou ver se no título eu vou colocar um ou outro, quem assistiu o vídeo aí, estou aqui pensando que título que eu coloco. Ok? Aqui é o canal Teolitério, espero que tenham gostado, comentem, tá? O debate é muito importante, curte se você gostou para que o YouTube possa compartilhar e abraços semióticos a todos.